Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao canal Rugido da Alma, um dia super abençoado, maravilhoso e produtivo para você, assim como desejo que seja o meu. Meu ambiente está um pouquinho diferente do que vocês estão vendo hoje, né? É porque eu vim numa viagem, né, de network aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Tarla, inclusive, tá lá fazendo um treinamento lá, né, na parte eletrônica. E eu tô aqui no hotel, né, mas nem por isso vou deixar de gravar as lições com vocês aqui. A gente vai estar comprometido aí também todos esses dias, apesar da viagem. Mas aqui é uma prioridade, né? É importante, não é prioridade, é importante essa nossa evolução. Então a gente tem que entender que somos escultores de nós mesmos. Se você está chegando aqui a primeira vez com nós, no nosso canal do Rugido da Alma, nós estamos fazendo a leitura e o estudo desta ferramenta aqui, ó. Deixa eu virar aqui bem para vocês verem. Se chama Um Curso em Milagres. Essa ferramenta, de forma muito resumida, se trata de espiritualidade, tá? Ela ajuda você a ter uma compreensão dos seus pensamentos, assim, filtrar como você pensa e a partir dali buscar a sua evolução como ser humano, né? Se desenvolver. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos do homem em si, é o processo de evolução, de conhecermos a nós mesmos. E como nós fazemos isso de forma efetiva, né? Quanto nós olhamos para isso de forma cuidadosa, quanto a gente se coloca à disposição para ser desafiado, tá? E o legal disso, de você ter essa compreensão, ter o poder dessa compreensão, é quando você consegue olhar, se conectar dentro de você mesmo. Então, isso é muito poderoso. E eu convido você, né, se você quer fazer esse tipo de reflexão, gosta desse tipo de reflexão, clicar aqui embaixo, se inscrever aí no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha, né, com aquelas pessoas que você gosta, que você ama. Pessoas também próximas, né, que vão poder estar conectadas com você para você poder conversar esse tipo de assunto, porque parece um papo muito louco. E de fato é, tá? Um papo doido, porque esse papo de evolução é um papo fora da curva, então muitas vezes ele gera um nível de crítica, né, de dúvida nas pessoas, porque a gente vive hoje, principalmente no nosso momento atual da sociedade, tempos de lei do menor esforço. Então a gente sempre quer fazer algo que seja muito simplificado para que a gente possa, né, ter essa paz momentânea, essa tranquilidade. Só que a gente tem que entender que a vida é muito mais que isso. A vida é sair, por incrível que pareça, né? Quanto mais situações adversas eu tenho na minha vida, mais a minha essência, a minha alma é enriquecida. Mas quando eu olho para isso de forma profunda. Se eu estou navegando superficialmente, pode ter certeza aí que você ainda vai enfrentar muitas dificuldades, né? E para isso a gente estuda todos os dias, a gente vem aqui para a gente entender cada vez mais sobre quem somos nós, aonde devemos chegar, aonde queremos chegar. E essa é uma escolha só sua, né? Então ninguém pode fazer ela por você, essa escolha de transformação, de mudança. E eu convido você a refletir se você gosta desse assunto. Tá acompanhando aqui diariamente com nós as lições e também tá a leitura do livro texto, que é uma coisa casa com a outra, gente, é muito poderoso, muito maravilhoso. E quando você entende, começa a entender o poder disso, sua vida começa a ser transformada em níveis, né, que você não faz ideia, em dimensões muito maiores. Fechou, meus leões e minhas leões? Vamos nessa, né? Eu não vou ter como colocar aqui o título, né? Eu vou até ver se eu consigo configurar aqui, deixa eu ver se eu adiciono de uma forma mais simplificada um texto aqui para vocês. Pronto, eu vou tentar adicionar aqui o título da lição. Hoje é a lição... Só corrigir aqui. Hoje a gente vai fazer a lição 155, tá? Onde que nós vamos falar aí de lição 155. O título da nossa lição de hoje é Recuarei e permitirei que Deus, me mostre o caminho. Nossa, muito poderosa essa lição, hein? Já senti a vibração, a energia daqui. A gente tem... Eu estou configurando aqui enquanto eu estou falando com vocês, viu, pessoal? A gente tem muito, né, uma questão muito simplificada, de uma certa forma, em nós,
onde que a gente fica olhando, né, de forma muito superficial sobre alguns temas que são muito importantes para a nossa vida. Só que a gente não consegue, às vezes, entender que a gente precisa ter um olhar mais profundo para essas coisas que se tratam, né, quando esses assuntos se tratam de nós mesmos. Ah, como que eu olho isso, Flávio? Quando eu consigo me conectar com essa energia que ela não é palpável, né, que essa energia, essa energia que vem de Deus, que é uma energia invisível, né, que é os, digamos assim, de uma certa forma são os meus sentimentos, né, a forma como eu lido com o mundo, com as minhas questões. E a gente ignora isso, né? Tão de uma forma, eu tenho que ver para crer, isso não existe, isso é uma loucura, Flávio. Sei que você tá falando é mal besteira do mundo. Talvez possa parecer para muitos, mas quando você começa a olhar isso de uma forma profunda, você consegue entender o quanto isso é necessário, né, para que você possa evoluir na sua vida. Por exemplo, o vento, né? O vento é muito sutil, você não consegue entender o poder dele, mas olha um exemplo muito clássico, né? Até ouvi tava ouvindo um podcast, né, que fala sobre muito esse processo de evolução da Lucilena Galvão, da Nova Acrópole. Quem tiver a oportunidade de ver os vídeos dela lá são fantásticos, tá? E ela tava falando que Pressfield, né, no livro dele teve um sonho que uma águia pousava no ombro dele e ela voava, né? E por que a águia não cai, né? Ele se viu como se fosse a águia. E por que a águia não cai? Porque basta ela abrir as asas, porque o ar é tão sólido quanto qualquer coisa que você tem, que você possa imaginar. Só que ele é tão sutil que você não tem não consegue ver ele de uma forma mais, digamos assim, mais sólida. E para as aves ele é supernatural, né? Porque basta ela abrir as asas que elas conseguem planar, porque elas entendem, né, a sutileza que existe aí quando se trata de... Deixa eu aumentar só o brilho um pouquinho aqui para ver se vai ficar legal. Ficou aqui, eu vou colocar o título da lição. A sutileza, né, que tem o ar, mas porém ele tem uma... Ele existe, ele não deixa de existir. E assim são... Quando eu me conecto com Deus, né, esses sentimentos que não parecem, não são visíveis ao meu corpo físico. Então, por exemplo, o sentimento, ele não é uma coisa visível, eu só sinto. Então, algumas coisas parecem muito difíceis de acreditar. E você acaba tornando, né, muitas coisas ao seu redor ilusões como verdade, sendo que você não consegue olhar para essa coisa da essência, né, da sutileza dos sentimentos. E Deus é muito sutil na sua comunicação com você, porque ele te respeita e espera, né, que você possa dar abertura para ele entrar, para ter espaço na sua vida. E é muito bonito, né, quando você consegue entender isso de fato. Como que você faz isso? Estudando, né, um curso em milagres, meditando, orando, se conectando consigo mesmo. Consequentemente, você para ouvir o que Deus tem para falar para você e o seu processo de evolução começa cada vez mais a ser mais forte, mais poderoso, começa a melhorar. E fazer isso, né, com maestria exige de você comprometimento, de você estar ali todo dia olhando para você mesmo e buscando esse processo de evolução. Eu convido você a fazer essas reflexões sobre você mesmo. Fechou, meus leões e minhas leões? Para quem nos acompanha, né, nossa lição de hoje, está o título aqui embaixo na tela para vocês. Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. Há uma maneira de viver no mundo que não está aqui, embora pareça estar. Tu não mudas de aparência, embora sorria mais frequentemente. A tua fronte é serena, os teus olhos tranquilos. E aqueles que caminham pelo mundo como tu te reconhecem como um deles. No entanto, aqueles que ainda não perceberam o caminho também te reconhecerão e acreditarão que és iguais a eles como era antes. O mundo é uma ilusão. Aqueles que escolhem vir aqui estão em busca de um lugar onde possam ser ilusões e evitar a sua própria realidade. Todavia, quando descobrem que a sua própria realidade está até mesmo aqui, recuam e permitem que ela mostre o caminho. Que outra escolha tem a fazer realmente?
Deixar que as ilusões caminhem diante da verdade é loucura, mas deixa a ilusão submergir atrás da verdade e deixar a verdade se erguer à sua frente tal é meramente sanidade. Ficou um pouquinho confuso aqui essa leitura, mas só para trazer uma luz, né, para clarear aqui o que eu entendi que ele quis dizer é o seguinte. O mundo é uma ilusão, a gente escolhe, né? Aqueles que escolhem vir aqui estão em busca de um lugar onde possam ser ilusões e evitar a sua própria realidade. É quanto eu tô no mundo, eu tô olhando o tempo todo o que as pessoas falam, eu acredito no que as pessoas falam, mas eu não consigo olhar verdadeiramente para dentro de mim. Quando você começa a recuar disso e permitir que Deus te mostre o caminho, que é inclusive o título da lição, você começa voltar a colocar a sanidade diante de você, erguer a sua frente, né? E deixar essas loucuras, essas ilusões atrás da verdade. E essas coisas passam a não te abalar mais. Então você fica constantemente mais leve, seu sorriso mais leve, sua fala fica mais leve, o seu espírito, né? Vocês podem reparar que até quem acompanha aqui, eu acredito que você também sinta em você essa mesma evolução. Olha lá para trás, né? Quantas lições atrás eu me comunicava diferente, de uma outra forma, e hoje eu consigo ter uma comunicação mais limpa, mais leve, mas sem perder aquela minha essência de trazer essa coisa mais tranquila para vocês, né? Sem, digamos assim, ser... É porque, assim, a minha personalidade, às vezes, conecta com muitas pessoas, porque um pouco mais de rapidez para você fazer as coisas, né? Porque um curso em milagres, ele exige um comprometimento, mas, pô, tem gente que é igual eu, assim, não... Sabe, me dá sono, eu fico tão murcho assim quando eu vejo um negócio muito... muito devagar, sabe? Não, peraí, vamos mais rápido um pouquinho, vamos compreender. Não é que a gente deixa de compreender, não é que tá errado do outro jeito, tá tudo bem, tá? Só que eu sinto um pouco mais, eu gosto de ter um pouco mais de energia e um pouco mais de ser direto nessas questões, de olhar para essas questões de forma mais efetiva. E não tem jeito certo e jeito errado, tá? Cada um vai olhar, vai entender isso conforme o seu coração canta, conforme a sua alma canta. Mas você, nesse processo, ao longo desse processo, seu sorriso fica mais leve, seu olhar fica mais leve, suas palavras ficam mais leves. Então, essa inspiração que eu venho recebendo a cada dia, que eu busco essa conexão, que Deus vai permitindo que eu faça isso, né, que eu transmita essa mensagem, eu fico muito feliz, eu fico muito honrado de estar aqui, né, trazendo isso, compartilhando isso com vocês. Que alegria, que felicidade de poder estar aqui nesse momento presente que é o agora, estar aqui com vocês falando sobre isso. Então é isso, né, ele quer que você feche, pare com essas ilusões e você traga essa essência, essa conexão de forma mais profunda para sua vida, enxergando a verdade, deixando-se ser guiado pelo que Deus tem para falar para você. Então observa isso, né? Busca essa clareza para sua vida, para você levar a sua vida de uma forma mais sutil, mais leve aí e deixar essas ilusões para trás. Essa é a escolha simples que fazemos hoje. A louca ilusão ainda permanecerá em evidência por algum tempo, para que seja contemplada por aqueles que escolhem vir e que ainda não se Nossa, eu tenho uma dificuldade com essa palavra, viu? Eu vou tirar um dia só para treinar ela. Regozijaram. É isso aí, vocês entenderam. Ao descobrir que estavam equivocados na sua escolha, eles não podem aprender diretamente da verdade, pois negaram que seja assim. Por isso precisam de um professor, que seria o Espírito Santo, que perceba a sua loucura, mas aquele, que ele fala com que Deus aqui, né, que ainda assim possa olhar além da ilusão para a simples verdade que há neles. Então Deus não olha de modo algum para as ilusões, ele olha sempre para a verdade e deixa o professor, que é o Espírito Santo, para estar nos direcionando, né, nos acolhendo e falando, não, o caminho é esse, vai por aqui. E você sente isso, né? Como você sente isso? Quando você para de fato para entender o que Deus tem para falar para você. Isso é muito poderoso quando você começa a ter esse entendimento, porque você começa a se libertar de tal maneira que você fala, como que eu deixava essas ilusões me pegarem? Como que eu não conseguia olhar para isso de forma profunda antes, né? Eu ficava
em níveis de sofrimento muito profundo. Então, mesmo nós que estamos nesse caminho, as ilusões ainda elas vêm para nos mostrar o quanto a gente ainda precisa se conectar cada vez mais com a realidade. A realidade está onde? Dentro de nós, quando eu olho para dentro de mim de uma forma profunda, tá? Se a verdade exigisse que desistissem do mundo, pareceria a eles que estaria pedindo o sacrifício de algo que é real. Não é real. Então, assim, se a verdade te pedisse para você desistir do mundo, o mundo, a verdade acreditaria o mundo como se fosse real. E o mundo, esse mundo que a gente vê com os nossos olhos físicos, não é um mundo real, é um mundo de ilusões. A gente projeta, tudo que a gente projeta aqui está a partir de, sempre vem de dentro, nunca vem de fora. Muitos escolheram renunciar ao mundo enquanto ainda acreditavam na sua realidade e sofreram uma sensação de perda e, consequentemente, não se liberaram. Outros não escolheram nada além do mundo e sofreram com um sentimento de perda ainda mais profundo que não entenderam. Olha o que ele falou, às vezes você acha que você está perdendo alguma coisa quando você faz essa escolha de deixar Deus guiar o seu caminho. Pô, eu vou perder se eu deixar Deus guiar meu caminho. Não posso, esse mundo aqui é o mundo da verdade. Sendo que é um mundo de ilusões, pô. Aí você fica nessa pira. Então você tem que entender como que é esse momento que você está vivendo para você levar isso de uma forma mais sutil, mais leve. Então ter essa percepção que a verdade te exige que você deixe o mundo, tornaria ele real. Ele ainda traz isso. Então você tem que ter clareza, tá? Que isso é um mundo de ilusões. Flávio, nossa, é complicado de conectar, de talvez entender isso. Sim. Sabe por que é complicado? Porque eu tô num nível tão grande de crenças que eu não coloco a minha alma à disposição para ser usada como instrumento, para acreditar nos meus sonhos, no que eu tenho que fazer. Aí eu fico achando que eu tô perdendo muita coisa. Você não tá perdendo nada. Por que você não tá perdendo nada? Porque você tá em busca da verdade, mas é desafiador. Até eu mesmo, eu falo muito por mim. Gente, porque eu acho que às vezes eu paro e falo, não, vou perder tempo. Aí você fala assim, meditação é perda de tempo. Gente, não é perda de tempo. Pelo contrário, aqueles 5 minutos que você fica ali parece uma eternidade, porque você tá na eternidade. Então olhar para isso de forma profunda, entender esses pequenos momentos que você se dedica para conectar com essa energia maior de Deus e ouvir também o que Deus tem para falar para você, são os pontos, né, de inflexão, onde você vê que realmente a coisa precisa mudar e você precisa caminhar nesse sentido de permitir, né, ter essa permissividade de ouvir o que Deus tem para falar para você, aceitar, seguir, deixar Ele guiar o seu caminho e não ficar querendo tomar suas próprias decisões através do seu ego, de achar que é você que faz as escolhas e pronto, acabou, que você tem todo o poder, toda a soberania, toda a seriedade, Você cai num grande erro, né, de achar que é você que faz as coisas e sim, enquanto é Deus que está fazendo, não você. Você não é nada, né, você não é nada sem Deus, você é apenas uma peça de mera que vai sofrer muito com as ilusões no mundo do ego, porque a gente tem dois mundos, né? Esse mundo do ego que bota pra ferrar com você, te jogar pra baixo, te destruir, te aniquilar, e o mundo da verdade, que é esse mundo onde que ele é como o ar, né? Ele é mais difícil de você ver a profundidade dele, porque ele é muito sutil, mas ele é muito poderoso, assim como o ar. No entanto, o maior exemplo é o avião, né? Se você coloca um avião em velocidades aí ultrassônicas, né, 800, 1000 quilômetros, que é uma velocidade normal que os aviões de grande porte voam, ele tem muita resistência do ar, porque o ar, apesar que na normalidade, do jeito que a gente está aqui, ele é muito sutil, você não percebe, mas se você aumentar a velocidade, você vê que ele é uma pedra, uma barreira, e ele pode causar grandes destruições também. Então ele é sutil, mas muito poderoso. Assim né, esse sentimento, essa conexão com Deus. Deus é poderoso na sua grandeza, nada tira o poder dele, né? Ele é majestoso em toda a sua criação, toda a sua ideia para nós nos desenvolvermos. Só que a gente tem que compreender isso, né? Aprofundar. Entre esses dois rumos há ainda uma outra entrada que conduz para longe de qualquer tipo de perda.
pois tanto o sacrifício quanto a privação são rapidamente deixados para trás. Esse é o caminho designado para ti agora. Andas por esse caminho como outros e também não parece ser distinto deles, embora de fato sejas. Assim podes servi-los enquanto serves a ti mesmo e podes guiar os seus passos no caminho que Deus abriu para ti e para ele através de ti. Então Deus abriu esses passos, esses caminhos para você através de ti. Então ele te usa de forma poderosa. Então você pegou a compreensão disso aí e acabou. Então você já está meio caminho andado aí adiante aí, porque você está conectado nessa energia mais profunda de Deus, deixando, né, ser guiado por essa energia maior, por essa sabedoria divina. A ilusão ainda parece se apegar a ti, para que possas alcançá-los, mas ela recuou. E não é de ilusões que eles te ouvem falar, e nem a ilusão o que trazes para que os teus olhos contemplem, suas mentes aprendam. A verdade que anda na tua frente tão pouco pode lhes falar através de ilusões, pois agora a estrada que conduz para o que está depois das ilusões e ao longo do caminho tu chamas para que possam seguir-te. Então, a gente é o convite, né, que a gente faz quando a gente se coloca à disposição de, até a gente viu isso na lição de ontem, né, de ser um ministro de Deus, eu me coloco à disposição para ajudar também aqueles que estão no mesmo caminho que nós. Então a gente quer compartilhar dessa mesma frequência com eles, de mostrar que existe um caminho, sim, um caminho que eu posso ter paz, que eu posso ter tranquilidade, mas uma tranquilidade real, tá? Uma paz real, uma felicidade verdadeira. Aonde que é esse caminho? Quando eu aceito que Deus é o guia desse caminho. E eu vou sendo guiado e eu vou ajudando também, deixando essas estrelas por esse caminho que eu vou passando e ajudando todos aqueles que querem também compartilhar dessa mesma felicidade, dessa mesma energia que nós estamos vivendo nesse momento. No final, todas as estradas conduzem a essa, pois o sacrifício e a privação são rotas que não levam a lugar nenhum. Esse caminho, Deus não te cobrou nada, só uma escolha. A escolha da salvação, do perdão, da entrega, né, de se entregar. Só isso que Deus te pediu, mais nada. Mais nada. Só essa humildade está entregue. Ele não te pede sacrifício nenhum, né? Ao contrário da ilusão. Para você ter isso, você tem que pagar o preço, né? Isso é o famoso fazer o pacto com o diabo por algo que é plano, é terreno. Ah, eu quero ser bem sucedido, vamos fazer um pacto com o capeta aqui, com o diabo, né? Que é esse mundo de ilusões. É como você pode chamar, é como você talvez entender ele melhor, tá? É o mundo de ilusões, é o capeta, é sei lá, do jeito que você achar interpretar ele, mas ele bota pra te lascar, ele te cobra, né? O preço é muito alto, né? Quando você faz um pacto com o seu ego, com esse mundo de ilusões, o preço é a liberdade da sua alma que você paga. É um preço muito alto, ele te cobra um preço absurdo, que ele te rouba os seus sonhos, ele te coloca lá embaixo, ele te aniquila mesmo. E ele te dá um monte de distrações, que é o que acontece hoje. Nós produzimos inúmeras distrações o tempo todo para nossa mente, para as mentes frustradas, para aquelas pessoas que não podem sofrer dor, perda, porque para elas isso é muito real. E sendo que Deus não está quando você está nesse caminho de retidão, de conectar com Deus, de deixar Ele guiar seu caminho, você entende que você não perde nada. Pelo contrário, as desgraças que acontecem na vida, elas te fortificam, te tornam uma pessoa melhor. Ah, mas é porque isso aqui, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi assado. Não, esquenta não. Pra te dar distração, ele vai ter os montes. Então você começa a se mergulhar em várias coisas. Alimentar, se bombardear de coisas que trazem uma superficialidade tão grande. Exemplo, né? Ficar o dia inteiro navegando na rede social, fica na pornografia, aí você acha algum tipo de vício, você acha um vício nas drogas, você acha vício, sei lá, uma porrada de coisa, né? Você começa a se afundar em coisas muito superficiais e quando você volta, você acorda de novo, você passou a onda, né? Aquela onda você vê que você tá cada vez mais afundado. Fisicamente, moralmente, mentalmente. É uma merda, porque você aceita isso, né? E puramente é uma escolha sua. Porque é um preço muito alto que você paga, que é a liberdade da sua alma, a liberdade dos seus sonhos. E eu te convido a refletir sobre isso. Será que eu estou seguindo a minha alma? Será que eu estou seguindo o meu propósito?
Será que eu estou buscando me conectar com Deus ou eu estou de maneira superficial? Então, compreender tudo isso, né, é muito poderoso. Tudo isso recua contra a verdade, vem à tona em ti, para conduzires os teus irmãos para longe dos caminhos da morte, colocando-os no caminho da felicidade. O seu sofrimento não passa de ilusão. Todavia precisam de um guia para conduzi-los para fora disso, pois tomam a ilusão equivocadamente pela verdade. O que eu acho que ele quer trazer muito com isso aqui, tá? A importância, às vezes, de você olhar de uma forma mais expandida. Por exemplo, se a Luciana não tivesse conversado comigo, né, sobre esse conteúdo, sobre um curso em milagres, sobre falar desse processo de evolução, não estou falando necessariamente, tá, de um curso em milagres, mas se eu não tenho pessoas que não conversam comigo sobre isso, eu nunca ia chegar nessas conclusões que eu chego hoje. Assim como você está aqui para compreender, entender, tirar essas conclusões. Então você vem de uma forma muito profunda, você começa a entender essa verdade. Mas como você começa a entender essa verdade? Porque a gente está falando aqui, eu estou trazendo essas minhas experiências para você. Então você começa a olhar isso, entender a profundidade disso e começa a se conectar de formas muito mais profundas, né? Só que você vai ser muito desafiado ao longo dessa jornada, porque vão vir muitas coisas, né, que são relacionadas ao ego, a esse mundo de ilusões, para te incomodar, principalmente enquanto você está nesse caminho de mudança. Não, você não vai mudar de jeito nenhum. Volta pra cá que você vai ficar aqui na merda. É assim que as ilusões te falam. Então, por isso que eu tenho que contar com pessoas ao longo dessa jornada para me trazer isso, né? E hoje a internet ajuda demais, pô. Olha a gente aqui conversando sobre isso. Olha o poder que a internet traz, né? E tem muitas pessoas falando sobre esse assunto. E cada um vai se conectar, às vezes, com a forma que uma pessoa fala. Às vezes, por exemplo, eu dificilmente me conectei com outras pessoas que falavam de um curso em milagres. Por quê? Às vezes... Não tô dizendo mais uma vez, tá, gente? Não tô fazendo julgamento disso, dizendo que é certo e que é errado. Mas entende que às vezes é uma forma tão profunda, que chega... Você fala assim, não, pô, peraí, isso aqui eu preciso dar um choque nisso aqui, isso aqui não tá muito devagar, sabe? Então eu preciso acordar, eu preciso dar uma acelerada nisso, porque essa transformação, eu preciso compreender ela o quanto antes, para que eu não possa ficar fazendo isso repetidamente. Eu até penso muito seriamente, tá? Eu penso muito seriamente, que eu até conversei isso aqui antes com vocês. Mas, pô, tem gente que eu vejo fazendo um curso em milagres 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes. Tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas peraí, eu tenho que ir pra prática, eu tenho que sair. Isso aqui é a minha faculdade, eu tenho que estudar, eu tenho que colocar isso em prática no amanhã. Então, se eu venho aqui, obviamente que se eu vim no ano seguinte, se eu vim no próximo ano aqui fazendo as mesmas lições, eu vou aprender, eu vou ver tudo que eu vi de forma diferente, eu vou refinar, eu vou afiar o meu machado, né? Eu vou afiar ele com mais essência. Mas, pô, será que eu preciso ficar aqui só afiando meu machado e eu não vou para cortar a lenha? Afiar o machado é importante. Tem história do lenhador, né, que o lenhador muito experiente e tinha um lenhador jovem, né, tava começando a profissão agora, e ele lá, pá, dava umas 30 machadadas e aquela briga, e calém, morrendo, fazendo aquele esforço todo, e ele só viu o cara lá, o lenhador experiente com a lima, só amolando o machado, só afiando o machado, e ele lá, paciente. Mas a hora que ele ia pra cortar a lenha, era uma só, era pá, cortava a lenha. Então, às vezes é isso, né? Ou eu tô muito inexperiente, tô cortando a lenha com meu machado cego, ou eu tô amolando demais, mas também o lenhador experiente, ele não fica amolando o tempo todo, ele amola o machado e ele vem pra prática, pra execução. Quando ele vê que o machado dele desamolou, ele volta. Então, por isso que às vezes eu falo de não ficar preso a essa ferramenta por anos. Pô, peraí, eu tô fazendo um curso milagre, se é uma ferramenta que me ajuda, eu tenho que ir pra prática, eu tenho que evoluir, migrar daqui, modelar ela e vir para outros campos.
Então pensa assim, até falei, mas eu talvez vai ser meu primeiro ano fazendo um curso em milagres. Massa, beleza, que talvez eu possa fazer um segundo, um terceiro, mas entende que, pô, peraí, eu me conectei de fato com esse aprendizado, eu fiz de forma, eu me entreguei, eu me comprometi como a ferramenta me pediu. Se eu me comprometi, eu tenho que estar evoluído, eu tenho que estar em outros campos, eu tenho que estar vindo para o campo de batalha. Antes sofrer a derrota no campo de batalha do que olhar da arquibancada, né? O próprio Theodore Roosevelt, eu já compartilhei esse pensamento de Theodore Roosevelt com vocês. É melhor tá no campo de batalha, fracassar, né? Eu não decoro essa frase dele, mas é nesse sentido, né? Eu vou até ler aqui, pegar aqui para ler para vocês, para que vocês possam, que eu possa compartilhar aqui com vocês. Theodore Roosevelt. É melhor, deixa eu achar aqui, né? É melhor arriscar coisas grandiosas. Pronto, aqui, ó. Essa frase dele é muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota. Olha o que a gente falou. Essas nuances da vida, tá? Essas derrotas, elas enriquecem a sua alma, a sua essência. Porque você passa por essas situações, elas te trazem um aprendizado. Se você entende isso, que sua alma é blindada, sua alma é a prova de balas, você não fica em níveis de sofrimento com a derrota, porque você está ali no campo de batalha e uma hora o jogo vira. Uma hora as coisas vão mudar, mas você está ali presente, consciente, executando, fazendo. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Então olha o poder, né, de você compreender isso de uma maneira tão profunda e buscar essa conexão com você mesmo. E onde que você entende isso, né? Quando você está conectado com a sua essência, quando você deixa Deus guiar o seu caminho. Quando você está usando sendo uma luva, né, na mão do artista, né? O artista que o dono do mundo, o construtor do mundo é Deus, né? Aí ele fala que tem até a música do Raul Seixas fala: carpinteiro do mundo eu sou, né? Que é essa construção, mas essa inspiração, essas dádivas, essas bênçãos vêm de onde? Vem de Deus, vem de algo muito superior. E eu tenho que acreditar, entender isso para mim me conectar com essa verdade. Eu só me conecto quando eu entro para dentro de mim, tá? Olhando por fora, com o meu corpo físico superficialmente, você não vai se conectar jamais, tá? Então por isso aqui o seu sofrimento, né, repetindo aqui, não passa de ilusão. Todavia precisam de um guia para conduzi-los para fora disso, pois tomam a ilusão equivocadamente pela verdade. Por isso que eu falei, né? A Luciana me inspirou com esse material e eu tenho comigo essa convicção. Eu refleti sobre isso agora, nesse exato momento que eu falei com vocês, de talvez não fazer um segundo ano num curso em milagres. Talvez esse seja meu ano. Ah, Flávio, mas você acha que você se sente preparado? Você acha que você evoluiu? Você acha que você se comprometeu o necessário? Talvez eu possa entender que eu não me comprometi o tão quão necessário a ferramenta me pediu. Mas eu tenho que ir para o campo de batalha para mim executar isso. Porque se eu ficar aqui, ano após ano, sentado executando a ferramenta, qual o propósito dela de fato para transformar a minha vida, para me ajudar? O quão comprometido eu estive? Ficar só estudando sobre ela? 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos? Qual o sentido? Eu mudei, de fato, eu transformei? Eu só tô vendo, mas não tô praticando? É o que eu chamo de análises, né? Na forma administrativa, né? Tem uma teoria que se chama análises parálises. O que é isso? É quando a pessoa estuda demais, analisa, só que ela não consegue executar, porque ela fica paralisada pelo tanto de informação, pelo tanto de questões que ela tem. Então aí você entra no que eu chamo de análises parálises. Você fica congelado, você fica paralisado completamente porque você não consegue tomar uma ação, você não consegue executar o caminho. E onde que talvez você tenha que perceber que é sua fuga, quando você volta demasiado na ferramenta. Você fica só afiando machado, mas cadê que você vai cortar a lenha? Seu machado está ultra afiado. Mas qual que é a experiência que você tem cortando lenha? Nenhuma.
Então você precisa entender que você tem que ser o lenhador experiente, ele afia o machado quanto necessário, vai para o campo de batalha, ele vai lá, corta, corta, corta. Quando ele sente a necessidade de voltar para afiar, para molar o machado dele, ele volta. Agora, se você senta lá e fica lá o tempo todo, ó. Vou dar um exemplo, vou contar uma história para vocês a respeito disso, que isso é muito legal, realmente, aqui agora. Muito engraçado, e isso foi muito... virou um meme, né? Para quem mora na roça, sabe que é matar porco, né? Você vai lá e dá uma facada no coração dele, né? E meu irmão mais velho, o Júnior, ele tava na fazenda uma vez, não, vou matar um porco, né? Vou fazer um porquinho, pá, não sei o quê. E lá, porque eu tô acostumado a matar porco lá em Rondônia, que não sei o quê, pá, os cachaços, né? Que é aqueles porco grandão, gordão. E era um porquinho, não era um porco nem tão grande, né? Mas aí ele tava lá, ele pegou a faca lá e ficou amolando a faca, ele passou, sem brincadeira, ele passou um meio dia amolando essa faca. Isso era de manhã, nós ia matar o porco no outro dia, foi um dia antes, ele lá com a faca, Rapaz, ele olhava a faca e passava o dele a pedra, a faca lá, amolava. Voltou à tarde, pegou a faca de novo e... Vamos matar o porco no dia. Chegou lá, pegou o porco, os meninos segurou o porco, ele pegou a faca, deu mais uma molada na faca antes e pá, bateu no porco. Foi lá e deu a facada no porco. O porco... E o bichinho sofrendo lá e nada de morrer. Aí ele pegava e deu outra facada. E o porco lá... E o meu cunhado, né? Não, rapaz, porco não morreu não sei o que, tá errado isso aí, não sei o que. E ele pegou e foi, deu uma facada no porco. Aí o porco nada, o porco... Aí veio o caseiro lá da fazenda, pegou a faca, já bateu o porco, já... Morreu. Aí pegou, virou as costas e saiu. Nossa, pra quê? Foi o ápice, né? Aí a zoeira caiu, aí a gente matou a pau. Pô, mas você falou que sabia matar porco, não sei o quê, que o porco, coitado do porco, ficou sofrendo aí e tal. Aí foi ver depois que abriu o porco, né? Tinha uma pontinha assim, a pontinha da faca só acertou que o caseiro veio e deu o golpe certeiro aí, né? Pra bater o porquinho lá. Pra que pudesse limpar, fazer todo o tratamento. Descarnar, né? Descarnar ou desossar, não sei como é que fala pra porco. Enfim, por que eu conto essa história pra vocês? É o mesmo lance de afiar o machado. Ele ficou afiando a faca o tempo todo, mas se você não executa a prática, se você não pratica, como que você vai concluir seu objetivo? Um exemplo, né, do machado. O lenhador, ele ganha experiência como? Você ganha experiência fazendo, executando. Então não adianta eu querer ficar só afiando, ganhando conhecimento, você não vem pro campo de batalha. Como que eu venho pro campo de batalha? Me colocando à disposição. Ah, eu vou ser criticado, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de falar em público, eu não gosto daquilo. Gente, tem pessoas que ficam super mal, às vezes, por falar em público. Passam mal, né? Teve no livro, mais uma vez, da Guerra da Arte, do Pressfield, ele dava um exemplo de um ator de 75 anos de idade, desde os 20 anos atuando, né, em grandes peças, grandes cenários. Ele sempre, até os últimos dias, né, com 70 e tantos anos de idade atuando, ele sempre que ele ia atuar, ele passava mal. Ele ia no banheiro, vomitava, se limpava, voltava, ficava uns 10 minutos, passava o medo dele ia embora e metia bronca. O medo nunca vai passar de você fazer o que você tem que fazer. O medo, ele pode estar te empurrando, te impulsionando, ou ele pode te prender completamente. Então, por isso, né, que você não pode ficar somente, como é que eu vou falar pra você? Só afiando o seu machado. Lembre-se de executar, porque senão você vai ficar cego pelas ilusões. O medo vai te prender, vai te reter e ele não vai te impulsionar como deveria. Então, você ter compreensão de você afiar seu machado e deixar Deus te instruir, né, para você ser esse machado afiado na mão de Deus e poder cortar como tal, é você se colocar à disposição e ter esse aprendizado, ter essa compreensão. Tal é o chamado, aí ele complementa, né? Tal é o chamado da salvação e nada mais. Simples, né? Aceite, salvação, conectado. Pede que aceites a verdade e deixes que ela vá diante de ti, iluminando a rota do resgate da ilusão. Não é um resgate que tenha preço. Não há nenhum custo, apenas ganho.
A ilusão só pode parecer manter o Filho Santo de Deus acorrentado. Ele é salvo apenas de ilusões, quando elas recuam, ele se encontra novamente. Então, só a salvação, é só você aceitar, tá? Não é te cobrado nenhum preço, além de você aceitar a salvação. Entretanto, vamos lá. Quanto elas recuam, se encontram novamente. Caminha com segurança agora, mas com cuidado, pois essa rota é nova para ti. E poderás achar que ainda és tentado a andar na frente da verdade e deixar as ilusões serem teu guia. Os teus irmãos santos te foram dados para seguir-te em teus passos à medida que caminhas com certeza de propósito até a verdade. Ela vai adiante de ti agora para que possam ver algo com que possam identificar-se, algo que compreendam para conduzi-las no caminho. É isso que ele fala para nós, de fazer essas escolhas e ser luz para a vida das pessoas. Pô, mas como que eu vou ser luz, Flávio? Quando eu aceito, né, essa verdade para minha vida, e eu trago ela para a vida de outras pessoas, dos meus irmãos, porque eu não me vejo mais separado, eu vejo todos como um só. Porque é assim que Deus nos vê, nessa unicidade, somos todos um só na mente. Cada um de nós somos uma grande peça desse quebra-cabeça do universo, que Deus desenhou na sua perfeição. Então cada um tem uma missão, cada um tem um propósito. Você tem um propósito, eu tenho um propósito. Qual palavra a ser dita? Qual a missão a ser entregue? O que deve ser realizado? Então você vai fazer essas escolhas e tomar suas decisões para você seguir na sua jornada e abençoar o caminho daqueles que estão junto com nós, juntos com você. Então por isso, né, mais uma vez, afia seu machado, mas deixa que Deus use, né, esse instrumento. Você é um machado, você tem a missão de se afiar. E Deus, né, é o nosso lenhador, ele que vai dizer qual lenha vai cortar, onde vai cortar, como, que é o que a gente viu ontem, né? Eu trouxe até, compartilhar, acho que foi anteontem, a história de Balaão, que Deus usou a jumenta para falar com ele. Assim Deus usa a gente para fazer o que quer, como quer, onde quiser, como quiser, tá? Então é esse entendimento que a gente tem que ter. Entretanto, no final da jornada não haverá nenhuma brecha, nenhuma distância entre tu e a verdade. E todas as ilusões que andavam no caminho por onde viajavas também se afastarão de ti, e não sobrarão nada para manter a verdade à parte da completeza de Deus, tão santo quanto ele. Recua com fé e deixa a verdade te mostrar o caminho. Não sabe aonde vai, mas aquele que sabe vai contigo. Deixa Deus conduzir junto com os outros. Quando os sonhos chegarem ao fim, o tempo tiver fechado, a porta sobre todas as coisas que passam e os milagres tiverem deixado de ter um propósito, o Filho Santo de Deus, que é você, não fará mais jornadas, não haverá nenhum desejo de ser uma ilusão ao invés da verdade. E estamos nos encaminhando para essa medida que progredimos ao longo do caminho que a verdade nos indica. Essa é a nossa jornada final que fazemos por todos. É necessário que não nos percamos o nosso caminho, pois assim como a verdade vai diante de nós, ela também vai na frente de nossos irmãos que nos guiarão. O que ele quer dizer com isso? O que você pode deixar, o rastro que você pode deixar para a humanidade, para os seus irmãos, é se tornar uma pessoa melhor. E se tornar uma pessoa melhor passa você a abrir mão do caminho das ilusões e seguir no caminho da verdade. Essa é a nossa jornada. É o propósito do homem, desde os tempos dos tempos, né? Quem pensou nisso muito foram os gregos, né? Eles pensaram nisso de uma forma tão profunda, tão filosófica, que eles trouxeram esse entendimento, né? E a humanidade não parou mais para pensar nisso, por incrível que pareça. O homem hoje só pensa na evolução tecnológica, né? Nos afazeres. Vem um grande conflito hoje, nos tempos atuais que está vindo, que vai ser a inteligência artificial, que está deixando as pessoas cada vez mais débeis. As pessoas estão ficando cada vez mais burras, mais idiotas. Essa é a palavra na sua forma mais chula, né? As pessoas estão ficando muito idiotizadas, porque elas não conseguem pensar mais nesse propósito do homem, da evolução de si mesmos, de si próprio, se tornar um ser humano melhor. As pessoas pensam somente em coisas superficiais, no conforto, na tecnologia, na distração, na comida, na riqueza material. Então, não existe mais essa pergunta que os antigos gregos, né, estudaram, que a humanidade estudou lá atrás,
que era qual o propósito do homem, né? Como evoluir uma sociedade, como as pessoas evoluírem em si. Então se usa aqueles símbolos ainda do passado nos tempos atuais e mais nada criou-se sobre isso. E aquilo ali está estabelecido como uma verdade e as pessoas, né, de uma certa forma, meio que abandonou. Mas poucos, né, são os que se colocam à disposição inteiramente para pensar sobre isso. É muito, muito bonito, muito lindo você pensar sobre isso, né? Foge muito dessa curva, desse mundo de ilusões que a gente vive hoje. Então, quando eu pego esse nível de compreensão, é fantástico, né? Caminhamos para Deus. Faze uma pausa e reflete sobre tudo isso. Poderia outro caminho ser mais santo ou mais digno do teu esforço, do teu amor, de toda a sua intenção? Que caminho poderia te dar mais do que tudo ou oferecer menos ainda, contentar o Filho Santo de Deus? Caminhos para Deus, caminhamos para Deus. A verdade que caminha diante de nós agora é una com Ele, é uma só com Deus, e nos conduz para onde Ele sempre esteve, para o céu, para essa paz verdadeira. Que caminho, senão, esse poderia ser uma rota que tu escolherias? Qual outro caminho você pode escolher, senão esse? De se conectar em nível profundo assim com Deus, na rota que Deus tem para você. Os teus pés estão plantados com segurança na estrada que conduz o mundo a Deus. Não procures caminhos que pareçam conduzir-te a outro lugar. Sonhos não são guias dignos de ti, que és o Filho de Deus. Não esqueças que Ele colocou a sua mão, Deus colocou a sua mão na tua e te deu os teus irmãos em confiança, pois tu és digno da sua confiança em ti. Ele não pode ser enganado. A sua confiança fez com que a rota pela qual caminhas seja certa e a sua meta segura. Não falharás para com os teus irmãos, nem para com o teu ser, para com a sua alma, a sua essência. E agora ele pede apenas que penses nele por um momento, a cada dia, para que ele possa te falar e te contar do seu amor, lembrando-te que quão grande é a sua confiança em ti. Quão ilimitado o seu amor, em teu nome e no seu próprio, que são o mesmo. Nós praticamos com contentamento este pensamento no dia de hoje. Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho, pois quero caminhar ao longo da estrada que conduz a ele, que conduz a Deus. Repetindo, recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho, pois quero caminhar ao longo da estrada que conduz a ele, que conduz até Deus. Fim da leitura do livro de exercícios. Que é isso, meus leões e minhas leoas? Que top, que poderoso. Olha a profundidade disso, não é? Pô, o quão conectado eu quero estar nessa rota que Deus se apresenta para mim. O quão eu quero estar conectado nessa rota. Então eu tenho que refletir sobre isso, pensar muito bem sobre isso, para que eu possa ter uma compreensão muito profunda sobre isso, né? Que eu possa ser afiado para ser usado como um instrumento na mão de Deus. Eu faço esse convite para você hoje de se recuar e permitir que Deus, né, te mostre o caminho. Deixa ser usado, né? Deixa ser guiado como ferramenta, uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Então esse é o convite que eu faço para vocês hoje. Fechou, meus leões e minhas leoas? Top demais. Gratidão, gratidão, universo, por esse dia maravilhoso e poderoso de hoje. E nós estaremos aí essa semana juntinhos aí também, firme e forte no nosso compromisso com a nossa evolução. Meus leões e minhas leoas, gratidão, tamo junto, até depois do fim.